Ela participou do reality tribunal de paternidade para descobrir quem era o pai de um de seus filhos. Esta imagem é do canal do YouTube do Tribunal de Paternidade. Agora, essa mãe está sendo acusada de algo impensável, supostamente atirando em 4 de seus filhos e matando 2 deles. O que descobrimos sobre seu passado, da participação no Tribunal de Paternidade ao que disse sobre ser mãe semanas atrás. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Antes de eu entrar no que essa mãe supostamente tem dito nas redes sociais sobre ser mãe e sobre sua participação naquele reality show, quero explicar para vocês a cena horrível que as autoridades do Texas dizem ter encontrado no sábado da semana passada. Em 4 de outubro, a polícia foi chamada a um posto de gasolina no condado de Brazoria, ao sul de Houston, Texas. Por volta das 5 da manhã, Onenda Romelis foi quem ligou para o 911, segundo eles. Os delegados afirmaram não saber o motivo de irem ao posto, mas ao chegar lá, descobriram que os 4 filhos dela haviam sido baleados. Eles estavam no carro. 2 crianças, um menino de 13 e uma menina de 3 anos, morreram. Outras 2 ficaram feridas. Agora elas estão em condição estável. Têm 8 e 9 anos de idade. Os delegados dizem que não está claro se Romelis disparou os tiros no estacionamento deste posto de gasolina ou se ela supostamente fez isso em outro lugar. Imagens mostram Romelis saindo do carro, abastecendo e falando ao telefone antes dos delegados chegarem. As autoridades acreditam que os tiros foram disparados dentro do carro, mas o restante ainda é um mistério. Durante a coletiva de domingo, autoridades evitaram dar detalhes. Veja o que eles disseram, segundo a Fox 26 de Houston. Estamos trabalhando nisso sem parar desde que aconteceu e posso garantir que estamos investigando. Mas então, recebemos os documentos do tribunal que mostram o que Romelis supostamente disse aos detetives depois que a levaram sob custódia. Agora, de acordo com esses registros do tribunal, Romelis foi questionada se queria continuar conversando com as autoridades e ela disse que sim. No começo, quando perguntaram por que ela ligou para o 911, ela disse que não podia falar sobre isso. Quando perguntaram de novo sobre a ligação ao 911, ela teria dito: em vez de eles fazerem isso comigo, eu vou fazer isso com eles. Quando o investigador perguntou: fazer o quê? Romelis teria dito: matar todos eles. Romelis afirmou que não ligou para o 911, mas sim, abre aspas, para o diabo. Enquanto Romelis falava, afirmou estar pronta para trabalhar, mas os detetives o anotaram no documento do tribunal algo sem sentido. Romelis teria dito que tinha 4 filhos e citou corretamente seus nomes e idades. Quando perguntaram onde estavam, ela supostamente respondeu: o diabo. Ao ser questionada sobre o que quis dizer, ela respondeu: eles estão mortos. Você não pode me levar sem que eu leve você junto. Agora, na coletiva de imprensa, os delegados não quiseram discutir nada relacionado à guarda das crianças ou à situação familiar envolvendo essas crianças antes do tiroteio. Mas nós soubemos que a questão da paternidade de pelo menos uma dessas crianças já havia sido levantada antes. Na verdade, isso foi levantado de forma muito pública em um programa de televisão chamado Tribunal de Paternidade. O episódio ainda está disponível publicamente no YouTube. Agora, o episódio era sobre descobrir quem era o pai de um menino de 18 meses. Não se sabe se essa criança é uma vítima, mas sua idade corresponde à do garoto de 13 anos morto. Segundo os policiais, o garoto foi achado caído no carro ao chegarem ao posto de gasolina. Achamos uma página no Instagram onde Rômulo publicou conteúdo até 27 de setembro. Agora, este é o post de setembro. O vídeo traz a legenda: mamãe também precisa viver. E aqui está a legenda da postagem que diz, abre aspas, porque o que realmente importa, você não é uma mulher poderosa se for uma mãe terrível. Para todas as mães que deram ou não conta do recado essa semana, querida, vá ao happy hour e esqueça as crianças. Delegados investigam a casa onde Rômulus e os filhos moravam, a mais de 1 hora ao norte de Houston, no condado de Montgomery, Texas. Ainda não se sabe por que Rômulus e seus filhos
estavam naquele veículo no condado, ao sul de Houston, a 1 hora dali, na manhã de sábado, quando ela teria ligado para o 911. Romales responde a 2 acusações de homicídio e 2 de agressão agravada com arma letal. A fiança foi definida em $5 milhões por homicídio e 2 milhões por agressão agravada, somando $14 milhões. As autoridades não especularam sobre o motivo e ainda não sabemos qual é. A KHOU-TV informou que o Conselho Tutelar de Proteção Social já contatou Romales anteriormente, mas os detalhes não foram divulgados. Sobre a ficha criminal de Romales, esta foto é de 2022, referente a uma prisão no condado de Fayette, Geórgia. Foi autuado por dirigir alcoolizado, posse de maconha, não manter a faixa e placa irregular. Registros do tribunal mostram que ela se declarou culpada das acusações de dirigir sob influência de álcool e de placa irregular, e os promotores decidiram não prosseguir com as outras 2 acusações que ela enfrentava. Conversando conosco do Texas está Antônio Oso, advogado criminal e ex-promotor assistente. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco. Eu sei que este é um caso incrivelmente triste. A princípio, pelo que já aprendemos, e não há muitas informações dos delegados, mas o que você acha das evidências que eles parecem ter até agora? Acho que eles dependem da ligação para o 911 e das entrevistas com as 2 crianças sobreviventes. Embora testemunhos oculares geralmente sejam provas fortes, neste caso são os próprios filhos dela. Então, eu acho que eles realmente vão querer trabalhar para reunir mais evidências que corroborem o depoimento dessas 2 outras crianças. Sim, e as 2 crianças que sobreviveram são menores de idade. Como você faz, quero dizer, do ponto de vista da promotoria, para garantir que você tenha um relato que possa ser usado no tribunal, considerando que essas crianças são tão jovens? Acho que quem sobreviveu tem 8 ou 9 anos. Bem, além das provas testemunhais, você vai querer procurar todas as provas físicas diretas que possam corroborar o que aconteceu, certo? Eles vão analisar as cápsulas de bala na cena. Pelo que entendi, os tiroteios ocorreram em um posto de gasolina. Então vamos querer procurar imagens de câmeras de segurança para ver se há alguma gravação que corrobore os depoimentos das crianças testemunhas. Porque além de serem testemunhas jovens, elas também são filhas do réu neste caso. E então, além de todo o trauma emocional que elas estão enfrentando agora, quando chegar o momento de possivelmente testemunhar em algum tipo de julgamento, as emoções e sentimentos delas podem estar meio instáveis. Ela está sendo mantida sob uma fiança de $14 milhões. E eu sei que em muitos estados, normalmente você não vê uma fiança tão alta assim. Como isso funciona no Texas, onde alguém pode realmente ser, e eu sei que eles dividiram com as 2 acusações de homicídio, $5 milhões cada uma, e depois as 2 acusações de agressão agravada com uma arma letal, se não me engano, $2 milhões cada uma, totalizando 14 milhões. Como isso funciona no Texas? Bem, assim como qualquer outro estado, o Texas tem que obedecer à Constituição. Então você não pode usar a fiança para oprimir alguém e todo mundo tem direito à fiança. No entanto, no Texas, se eles realizarem uma audiência de provas evidentes, e eu acho que podemos antecipar que pode haver uma acusação de homicídio qualificado neste caso. Ainda não temos muitas informações. Se Brazoria acusar de homicídio qualificado e buscar a pena de morte, pode haver uma audiência de provas e o réu pode ficar sem direito à fiança. Mas sem fazer isso e apenas com acusações de homicídio, ela tem direito à fiança. Acho que esse valor é alto, então os advogados dela devem pedir a redução da fiança. Ainda assim, imagino que as fianças ficarão fora do alcance dela nesses casos. Porque, sabe, e ainda assim, quero dizer, nós ainda não descobrimos muito sobre o que exatamente a liga a esse tiroteio. Delegados acreditam que isso ocorreu no carro, mas ainda investigam o local exato. Foram questionados sobre a arma do crime. Não está claro se eles têm isso. Em uma audiência de fiança a curto prazo, qual argumento um advogado de defesa poderia usar para tentar reduzir a fiança e se retira a fiança? Além disso, qual o sentido de reduzir a fiança se ainda ficaria acima de $1 milhão, valor que talvez ela não consiga pagar?
Claro, eu acho que, de qualquer forma, né, é sua responsabilidade como advogado dela tentar conseguir a fiança mais baixa possível na tentativa de ajudá-la a pagar essa fiança. Montar uma defesa vai ser muito, muito mais eficaz se você conseguir se comunicar com sua cliente. Na verdade, se sua cliente está sob custódia, é mais difícil se comunicar com ela. Acho que os argumentos que a defesa provavelmente vai apresentar são de que ela não tem antecedentes criminais. E acho que eles provavelmente vão argumentar sobre os meios financeiros dela neste caso. Mas com os fatos, pelo que vimos até agora, acho que a promotoria vai se basear apenas nos fatos. E não me surpreenderia se o juiz não mudasse o valor da fiança neste caso. Você leu alguns documentos do tribunal e viu que ela fez declarações bizarras e assustadoras, como dizer que seus filhos estão com o diabo. Ela disse: matem todos eles. Sabe, por um lado, isso pode ser muito incriminador, mas por outro lado, você olharia e diria que talvez essa não seja uma pessoa que está em seu estado mental adequado. Como a lei interpreta essa declaração caso haja defesa por insanidade? Sim, Chris. A lei do Texas sobre insanidade exige provar que a pessoa não sabia das consequências de seus atos. Elas não conseguiam entender o que faziam quando o crime ocorreu. É um padrão muito alto e você não vê defesas de insanidade bem-sucedidas com frequência. Elas acontecem, mas definitivamente são exceção à regra. Acho que declarações assim chamariam a atenção da defesa para explorar no caso, especialmente em acusações de homicídio em primeiro grau ou qualificado, onde o réu pode pegar prisão perpétua sem possibilidade de condicional. A defesa precisa explorar todas as possibilidades, seja ela realmente a pessoa que cometeu o crime, ela agiu em legítima defesa, ou ela fez isso, mas ela estava agindo, ela estava fora de si e não compreendia o que ocorria. Então, acho que certamente veremos a defesa explorar esse caminho neste caso. Qual seria o momento em que a defesa realmente poderia apresentar esse argumento? Porque uma coisa é ela fazer essas declarações no calor do momento. Não vi indícios de histórico de saúde mental dela antes, mas talvez tenha tido. Talvez ela tenha algum transtorno não diagnosticado que possa explicar parte desse comportamento. Como tanto a acusação quanto a defesa exploram isso e tentam descobrir se isso seria uma defesa viável para ela. Bem, o primeiro passo para a defesa nesse caso, ele vai ser conseguir um perito para avaliá-la e analisar os fatos e toda a investigação desse caso, porque eles não vão conseguir provar que ela agiu por insanidade se não tiverem um especialista testemunhando nesse sentido. É necessário notificar o Estado caso queira usar esse tipo de prova no julgamento. Então, imagino que o Estado teria seu próprio perito para fazer uma avaliação semelhante. Para rebater isso, acho que a promotoria provavelmente vai se apoiar nas circunstâncias que envolvem o tiroteio neste caso, certo? O fato de a senhorita Romeles ter deixado o local servirá para eles alegarem: veja, você fugiu para evitar problemas, mostrando que sabia das consequências dos seus atos. Acho que o Estado vai usar fortemente justamente as circunstâncias do tiroteio. Se fosse descoberto, e eu estou apenas pensando aqui, digamos que ela seja esquizofrênica e nunca soube disso, e eles descobrem através dessa avaliação que ela é. Quero dizer, qual é o critério? Ainda assim, por que o critério é tão alto para usar a defesa de insanidade, mesmo que esse fosse o caso? Bem, você poderia se apoiar, quero dizer, o fato de ela sofrer de esquizofrenia poderia ser relevante para a defesa, mas é uma questão de ligar isso ao crime em questão e mostrar que, devido a esse episódio esquizofrênico, a ré não conseguia processar o que estava fazendo. Por isso é necessário criar esse nexo. Eu acho que é isso que eleva o padrão aqui. Acho que encontrar um especialista também para testemunhar e dizer, olha, muita gente não vai dizer, desculpe, muita gente não vai dizer que a esquizofrenia pode levar a isso ou pode fazer com que você não reconheça o que está acontecendo. Então é ter uma avaliação que mostre que, de fato, ela não percebeu o que estava fazendo na hora. Ela atirou nos 2 filhos. Então acho que é isso que cria um padrão tão alto. Se acusarem ela de homicídio qualificado e pedirem pena de morte por supostamente atirar em 4 crianças, matando 2, e ela for considerada inocente por insanidade, o cenário muda totalmente. Como seria a vida dela?
Sei que estamos nos adiantando, mas só de pensar que uma possibilidade pode ser a pena de morte. O que ocorreria do outro lado se a defesa por insanidade fosse aceita? Sim, essa é uma boa pergunta, Cris, porque acho que existe uma suposição geral de que a pessoa simplesmente sairia livre. E a realidade é que isso não acontece. Existe um período estruturado em que, quando alguém é considerado inocente por motivo de insanidade, essa pessoa ainda pode ser encarcerada, mas normalmente fica em um hospital psiquiátrico estadual até que sua sanidade e competência sejam restauradas. Então, você não simplesmente sai dessa situação sem nenhum tipo de, eu não usaria a palavra punição, mas sim tratamento contínuo para qualquer doença mental com a qual você estava lidando na época. Mas eu realmente acho que, independentemente de conseguirem ou não montar uma defesa por insanidade, se houver qualquer questão de saúde mental, isso é algo que a defesa usaria para tentar mitigar qualquer proposta que ela possa receber do Estado antes mesmo de um julgamento acontecer nesse caso. Sei que você já atuou em casos neste condado. Sabe, em um caso como este, se eles realmente têm as provas que acreditam ter, ou pelo menos que insinuaram para nós que têm, parece que eles têm um caso bastante sólido. Quero dizer, qual é a probabilidade de os promotores oferecerem um acordo mais adiante se for algo em que parece que ela receberia a pena de morte por isso? Bem, supondo que eles tenham os fatos de que precisam para sustentar esse caso e não haja nada que indique que ela estava agindo devido a algum episódio de saúde mental, acho que vai ser muito difícil para eles conseguirem qualquer tipo de acordo. A defesa terá grande dificuldade para fechar um acordo neste caso. Imagino que eles provavelmente vão receber sentenças longas. Quero dizer, acho que poderíamos ver, e se eles apresentarem uma acusação de homicídio qualificado, poderíamos facilmente ver uma oferta de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou uma sentença de prisão perpétua sendo oferecida nesse caso. E nessas circunstâncias, isso normalmente leva a julgamentos. E eu sei que você trabalha em Houston e ela mora no condado de Montgomery, que, olhando no mapa, fica ao norte da cidade. E o condado de Brazoria fica ao sul de Houston. Parece que essas são. Só para tentar entender exatamente o que aconteceu, ela teria ligado para o 911 por volta das 5 da manhã de sábado. Ela está nesse posto de gasolina ao sul da cidade, bem longe de onde mora. Só pela geografia, como morador de Houston, o que te chama a atenção? Bem, é estranho. Acho que o horário, porque o condado de Montgomery e o condado de Brazoria, onde a senhora Romeres morava, ficam a cerca de 1h30 a 1h45 de distância. Ela está em um posto de gasolina aleatório às 5h30 com todos os filhos no banco de trás. Isso leva, definitivamente, eu entendo os investigadores querendo descobrir mais sobre o motivo de ela estar lá embaixo. E a maneira como eles vão fazer isso, eu acho, será através da análise do celular. Provavelmente vão obter um mandado para examinar o celular e falar com testemunhas que conheciam mais sobre a vida dela. E então, se eu pensar no advogado de defesa que vai pegar esse caso, e digamos que o argumento de saúde mental, a defesa por insanidade, simplesmente não existe. Como você aborda esse caso com ela e defende alguém se a promotoria, ao que parece, sente que tem um caso muito forte e que tem a pessoa responsável pelo que aconteceu com essas crianças? Bem, é difícil dizer especificamente o que um advogado de defesa vai fazer sem conhecer toda a investigação. Mas eles devem insistir em alguns pontos e ouvir o depoimento das outras duas crianças. Eles vão querer analisar a cena do crime e verificar se o crime, na verdade, se a investigação foi conduzida corretamente. A cadeia de custódia foi respeitada em relação à balística na cena do crime. Eles fizeram o exame de DNA nesse caso. E quando você olha para o quadro geral, tentando encontrar as falhas na investigação, onde a polícia não fez o trabalho como deveria, acho que isso seria um começo. Também acho que pode não haver questões de saúde mental, mas certamente há coisas que você pode olhar para trás e tentar encontrar sobre a senhorita Romelis que possam explicar por que ela fez isso, certo? Então você vai querer olhar para a infância dela e meio que investigar cada camada da vida dela
para ver se há coisas traumáticas que possam tê-la levado a agir ou responder de determinada maneira. Sim, é só olhar para esse reality show e pensar no estado em que alguém estaria para participar de um programa assim. E sabe, esse é o tipo de história que a defesa poderia contar eventualmente quando chegarmos lá na frente. Se isso fosse a julgamento, só de saber como é, sabe? Eu sei que você já trabalhou, já fez trabalhos nesse condado. Então isso acontece no sábado, 4 de outubro. Agora é terça-feira, então já se passaram alguns dias. Quero dizer, quanto tempo levaria para realmente chegar a um julgamento a partir daqui? Os trâmites da justiça são lentos, Chris, especialmente em Houston e nos condados ao redor, simplesmente porque há muita gente, é uma população grande. Então, não vejo esse caso indo a julgamento dentro do próximo ano e meio. Acho mais provável que estejamos falando de 2 anos. Especialmente em casos de assassinato, ainda mais de criança, haverá muitas provas a serem analisadas. Eu não acho que a investigação para quando o suspeito é encontrado. Eu acho que agora os policiais provavelmente estão, ou deveriam estar, redigindo mandados novamente para acessar os eletrônicos que pertencem a ela, para tentar estabelecer o motivo e entender por que ela fez o que fez. Se a defesa alegar insanidade ou problemas de saúde mental, afirmando que ela não agia como si mesma, podem responder: não, esse foi o motivo dela cometer o tiroteio naquele dia. Não posso dizer se essa evidência existe ou não, mas acho que essa investigação vai continuar por bastante tempo. Sim, sei que as autoridades daquele condado estão trabalhando à noite para entender como isso aconteceu, caso horrível. Anthony Ozo, advogado de defesa criminal, obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Nós agradecemos. Obrigado por me receber, Chris. Isso é tudo para o caso do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.